Muito boa tarde, Senhora Ministra Lucinda Creighton, Ministra dos Assuntos Europeus da Irlanda, Andrew Aldenby, Diretor do Think Tank Reform, Dr. Vítor Bento, que é da Casa, é membro do nosso Conselho Consultivo desta plataforma e dispensa apresentações, Jorge Vasconcelos, nosso moderador e membro da direção da plataforma, senhores embaixadores aqui presentes e representantes de diversas embaixadas, senhores presidentes de associações empresariais e de organizações cívicas, caros membros da plataforma, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer em nome da plataforma para o crescimento sustentável a disponibilidade dos oradores participarem nesta nossa segunda conferência, começando naturalmente pela Sra. Ministra Lucinda Creighton, que tem, como imaginam, como Ministra dos Assuntos Europeus, não lhe faltam ocasiões para, infelizmente, viajar por toda a Europa e ainda assim arranjou tempo para, propositadamente, vir a Lisboa para participar na nossa conferência. Ficamos muito gratos com esse gesto. É para nós muito importante, em especial, porque olhamos para a Irlanda como um exemplo que vale a pena conhecer, discutir, aprofundar e replicar. Agradecer também, cumprimento o Secretário de Estado da Administração Local, que se junta a nós. Agradecer a presença também do Andrew Aldenby, que é o diretor de um think tank, do Reform, um think tank nosso irmão, faz parte desta plataforma. O Reform acaba de publicar um relatório muito importante sobre o crescimento no Reino Unido e isso vai permitir que a discussão se faça não apenas entre países que assinaram um memorando de entendimento, mas também países que não estão sequer na zona euro, mas que têm uma economia que quer cada vez mais ser competitiva. Agradecer mais uma vez ao Dr. Vítor Bento a circunstância de estar sempre disponível para esta plataforma e de podermos ouvir da parte dele em que medida é que é possível compatibilizar o crescimento com a consolidação das contas públicas. Finalmente, uma explicação quanto à ausência do Sr. Thomas Stelling, da Fundação Konrad Adenauer. Ele está doente, avisou-nos hoje de manhã que não podia estar presente. O professor Philippe Aguillon juntar-se-á a nós, o professor em Harvard, juntar-se-á a nós em videoconferência às 7h30 da tarde e vai procurar apresentar a sua visão sobre o crescimento. Minhas senhoras e meus senhores, esta plataforma tem apenas 3 meses e meio. Foi constituída em outubro de 2011. E em apenas 3 meses e meio já temos 400 membros ativos, divididos em 29 grupos de trabalho. Já foram concluídas as primeiras versões dos 29 policy papers. Já estão identificadas 145 orientações estratégicas e, neste momento, até junho, continuaremos este trabalho de forma a podermos publicar, antes de julho, o nosso relatório para o crescimento, com orientações estratégicas e com políticas e medidas que permitam libertar o potencial de crescimento em Portugal. Eu gostava de recordar-vos a razão de ser desta plataforma. Porque é que esta plataforma foi criada? Os que aqui estão, mais de 80%, 90% talvez, não têm atividade partidária, não participam em partidos políticos, são líderes em organizações cívicas, nas suas atividades profissionais, na ciência, nas ONGs. Sentiram que, no momento crítico para a nossa história, que não podíamos ter o nós e o eles, que era necessário participarmos ativamente na construção de um quadro ambicioso que permitisse libertar o potencial de crescimento de Portugal. E foi assim que nasceu esta plataforma, porque consideramos que o memorando de entendimento que Portugal assinou com
o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, é condição necessária, absolutamente necessária, mas não suficiente para o crescimento. Consideramos que não é possível crescer sem cumprirmos o memorando de entendimento, mas, simultaneamente, consideramos que é necessário olhar para o médio e para o longo prazo, para o pós-memorando de entendimento, identificando um quadro ambicioso de reformas estruturais. Porquê que não é condição suficiente e é apenas necessário? Em primeiro lugar, porque o memorando de entendimento tem um quadro temporal datado, está orientado para o curto prazo. Nós queremos olhar para o curto, mas também para o médio e para o longo prazo. Em segundo lugar, o memorando de entendimento está naturalmente e bem orientado para a resolução do problema do endividamento e do déficit orçamental. Ora, o crescimento precisa de uma resposta ao nível de outros déficits estruturais, na justiça, no ambiente, na educação, na ciência, na cultura, no território. Em terceiro lugar, porque o memorando de entendimento, sendo, insisto, positivo e indispensável, ainda assim não integra as externalidades positivas do investimento e da aposta em áreas como a educação, a ciência, a cultura e o ambiente. Logo, consideramos que este memorando é fundamental, mas que é fundamental também, é crítico olharmos para além deste memorando, para o pós-memorando de entendimento. Essa foi a razão de ser desta plataforma. Um dos nossos objetivos é o de irmos respondendo a perguntas. Uma questão fundamental é saber fazer a pergunta. Um think tank tem de saber fazer a pergunta. E eu julgo que esta pergunta, como crescer em austeridade, é uma pergunta que em si mesmo demonstra que nós não colocamos o crescimento e a austeridade como matérias inconciliáveis. Como não consideramos também que primeiro é a austeridade e depois é o crescimento. Queremos crescer, é fundamental crescer, gerar emprego num ambiente de austeridade. Ora, senhores oradores, caros convidados, a nossa plataforma acha, entendemos, que esta pergunta se tem de fazer em Lisboa, como crescer em austeridade, mas também terá de ser feita em Bruxelas. É uma pergunta a que Bruxelas tem também de responder. Como quer a Europa crescer em austeridade? Não apenas Portugal, não apenas a Irlanda, não apenas a Itália, ou o Reino Unido, ou a França, mas a Europa. Como quer a Europa crescer em austeridade? E se é verdade que em relação a Portugal, cada vez mais se vai gerando um consenso quanto à necessidade da austeridade ser assente numa redefinição das funções do Estado, ser assente num novo desenho do Estado Social, também vai sendo consensual a ideia de que é preciso avançar com investimento e reformas em áreas que são muitas vezes vistas como secundárias em termos económicos, como as áreas da ciência, da cultura, da educação, do ambiente e da justiça. Mas a resposta europeia urge, é cada vez mais indispensável. Eu estive numa conferência onde estava a senhora ministra Lucinda Creighton, em Marselha, há 3 meses atrás, onde, de uma forma brilhante, nos apresentou a visão da Irlanda em relação ao crescimento na Irlanda, mas também na Europa, e o Ministro das Finanças polaco, que estava connosco nessa sessão, dizia que a um doente que está, eu recordei essa imagem na última conferência, a um doente que está com um problema cardíaco grave, não se receita uma dieta, receita-se uma intervenção cirúrgica grave, urgente, crítica. Mas é necessário depois tratar desse doente com uma dieta para o médio e para o longo prazo. Chegou a altura da Europa, para além de olhar para o curto prazo, para cimeira após cimeira encontrar uma resposta para o euro, se possa avançar
para um quadro mais ambicioso e mais abrangente, no quadro de uma autêntica refundação europeia que ponha em causa as atuais respostas ao nível da governação económica, da governação financeira e do sistema político. Esta plataforma, há um mês e meio, colocou em cima da mesa 3 ou 4 questões que vale a pena hoje também discutir. Que papel para o Banco Central Europeu? Que papel, qual é a validade atual do Pacto de Estabilidade e Crescimento? De que forma devemos aprofundar a democracia na Europa, assegurando que na eleição do Presidente da Comissão Europeia e do Presidente do Conselho, os cidadãos estão mais envolvidos? Onde está o Plano Marshall para a Europa que avance com uma agenda de crescimento e emprego? Esta pergunta, como crescer em austeridade, terá de ser dada em Lisboa, mas só pode ser dada em Lisboa de uma forma suficientemente ambiciosa se em Bruxelas essa resposta também nos retirar de um conjunto de escolhas que estão feitas há 20 anos e que necessitamos de pôr em causa. Para terminar, reafirmar a ideia de que aqui estão aqueles que têm esperança. Uma amostra daqueles que têm esperança. Nós temos esperança de que o futuro vai colocar Portugal no seu devido lugar, no lugar dos países que têm razões para ter bem-estar social, proteção ambiental, desenvolvimento económico. Mas aqui também estão aqueles que acham que isso só é possível num quadro muito ambicioso de reformas em que nós fazemos parte do processo de mudança. Este é um momento de afirmação da responsabilidade individual e da responsabilidade coletiva. Esta plataforma procurará continuar a assumir a sua responsabilidade de fazer as perguntas mais inconvenientes, mas também não dispensará a sua responsabilidade de dar a resposta a essas perguntas num quadro de participação muito ampla. Muito obrigado.